Concluindo a nossa reunião de oração, nós vamos meditar no texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Texto que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O escritor aos Hebreus, ele toca aqui um tema que vai ser desenvolvido em partes posteriores dessa epístola, de Jesus como sendo nosso grande sumo sacerdote. Faz referência, portanto, a uma das figuras centrais da religião judaica. Aquele homem que era cumpridor de algumas tarefas, carregava em si o simbolismo de algumas das funções centrais da fé judaica, que era, eu destacaria aqui duas coisas: o papel de intermediador entre o povo de Israel e o seu Deus, e aquele que era o responsável por conduzir uma das principais celebrações do povo de Israel, que era o sacrifício anual pelo perdão dos pecados do povo. Então ele adentrava uma vez por ano no chamado Santo dos Santos, e ali ele pedia o perdão, executava o sacrifício para que os pecados do povo de Israel fossem então perdoados. Quando ele faz essa alusão de Jesus com o sumo sacerdote judaico, o escritor aos Hebreus está nos chamando aqui a atenção para o fato de que Jesus é esse nosso sumo sacerdote. É aquele que faz a intermediação entre nós e o nosso Deus. É aquele que faz a intermediação também do sacrifício pelos nossos pecados. E o escritor aqui já nos aponta para alguns fatos da superioridade de Jesus como sumo sacerdote em comparação aos sumos sacerdotes judeus. Pelo primeiro fato mais evidente que o escritor aqui nos chama a atenção, é que Jesus é o próprio Filho de Deus, enquanto que os demais sacerdotes eram meramente humanos. Jesus é o Filho de Deus. Então ele é muito superior no seu sacerdócio àqueles sacerdotes que vinham ou que vieram anteriormente em relação a ele. Então Jesus já começa por esse fato. O próprio Filho de Deus é o nosso sumo sacerdote. E também pelo fato de que, mesmo tendo a sua natureza humana, o escritor vai chamar a atenção para as tentações que Jesus sofreu, mas que em nenhuma delas ele acabou caindo e chegando ao ponto de não ter pecado em nenhum desses momentos. Então ele é superior, não somente porque é Filho de Deus, mas superior também porque, assim como nós, ele foi tentado em tudo, mas não pecou em momento nenhum. Então, é esse o nosso sumo sacerdote. É esse aquele que intercede por nós diante de Deus pelo perdão dos nossos pecados. E dentre essas características que o escritor aos Hebreus aponta para Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote, ele chama a atenção para o fato de que é um sumo sacerdote que nós temos que compreende quem nós somos. Porque Jesus passou pelas mesmas tentações que nós passamos, a única diferença é que ele não pecou. Mas ele sabe das nossas fraquezas, ele conhece as nossas limitações, ele sabe por tudo aquilo que nós enfrentamos de dificuldade aqui nessa terra. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele, poderíamos dizer, né, como é comum se falar, é gente da gente, é uma pessoa como nós, que passou, sentiu as coisas que nós sentimos, que enfrentou as dificuldades que nós enfrentamos, que passou pelas lutas que nós passamos.
Então, esse nosso sumo sacerdote nos conhece. E pelo fato de conhecer as nossas fraquezas, pelo fato de conhecer as nossas limitações, ele, como sumo sacerdote, leva o nosso caso a Deus, intercedendo a Deus pelo nosso perdão. E também pelo fato de que Jesus Cristo, sendo esse tão grande sumo sacerdote, foi ele que abriu ou reabriu esse caminho que nos leva a Deus. Ele é o nosso grande intermediador no nosso relacionamento com Deus. Foi ele que abriu as portas para que nós pudéssemos adentrar, sem medo algum agora, o Santo dos Santos, o local da morada de Deus, o local da presença de Deus. Porque o Santo dos Santos do tabernáculo e do templo em Jerusalém representava nada mais, nada menos do que isso. O local da morada de Deus. Nós podemos nos achegar agora à presença de Deus. Então é por isso que nós, através das nossas orações, podemos nos achegar diante do trono da graça, graças ao trabalho, à ação, ao ministério de Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote. Nós podemos ter essa fé, nós podemos ter essa certeza, nós podemos descansar nisso, de que as nossas orações chegam a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não é à toa que nós oramos sempre em nome de Jesus, porque é graças a Ele que as nossas orações chegam a Deus. Ele é o nosso grande intermediador no nosso relacionamento com Deus. E é uma obra tão maravilhosa, é uma obra tão magnífica, a de Jesus Cristo, que o escritor aos Hebreus, no versículo 16, ele vai dizer, ou vai recomendar aos seus leitores: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Nós podemos nos achegar de maneira confiante, podemos depositar nossa fé nisso, de que nós podemos estar diante do trono da graça de Deus. E não é à toa que nós nos achegamos diante do trono da graça de Deus. É a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nós podemos descansar na certeza de que nós temos condição, através de Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, de nos colocar na presença de Deus, diante do seu trono, diante desse trono da graça, a fim de recebermos da parte de Deus duas coisas que o escritor aos Hebreus aqui nos aponta: para recebermos misericórdia pelos nossos erros, pelos nossos pecados, devido à bondade imensa que Deus tem e o amor que Ele sente por nós. Recebermos a misericórdia de Deus e recebermos graça para continuarmos seguindo a nossa jornada, independente das lutas, das dificuldades, dos problemas que nós possamos enfrentar. Sabemos que não é nada fácil a vida que nós enfrentamos aqui, sabemos que não é nada simples a jornada cristã que nós desenrolamos aqui neste mundo, mas Deus nos garante da sua graça para nos fortalecer, de maneira que continuemos caminhando em frente. E isso nós só alcançamos por causa de Jesus Cristo. Por causa do nosso grande sumo sacerdote, o Filho de Deus, que se tornou homem, sentiu tudo aquilo que nós sentimos, foi tentado em tudo que nós somos tentados, mas sem pecado. E esse sumo sacerdote, que é infinitamente superior aos sumos sacerdotes humanos, ele nos garante a passagem para nós irmos à presença de Deus. A certeza de que nós, em oração, podemos nos achegar a Deus, que nossas orações vão ser ouvidas por Deus e que é diante desse trono da graça que nós recebemos de Deus tanto a sua misericórdia pelas nossas limitações, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas também recebemos de Deus a força necessária, a sua graça, que nos sustenta para continuarmos trilhando a nossa vida aqui na terra. Graças a Deus que nós temos esse sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que através dele nós podemos nos achegar
ao trono de Deus e dele receber a sua misericórdia e dele receber a sua graça para continuarmos vivendo aqui nesta terra conforme a sua vontade. Que Deus assim nos abençoe.